Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu passei essa questão de direito de processo civil e agora eu vou fazer a resolução dela. Mas antes vou me apresentar. Sou advogado, professor do CIT Cursos Preparatório para Concursos das Carreiras Policiais e o restante da minha descrição eu vou deixar no vídeo abaixo. E eu vou pedir um favor para que você se inscreve no meu canal, clica no sininho, que isso vai me ajudar a fazer mais vídeos aí e ajudar vocês. Agora, sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Eu vou ler o enunciado. Segundo dispõe o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015, admite-se denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Alternativa A, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Alternativa B, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Alternativa C, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Alternativa D, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. E alternativa E, quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito alheio. Para responder essa questão, seria interessante saber qual que é a diferença entre o chamamento e a denunciação da lide. A diferença entre o chamamento e a denunciação da lide é que na denunciação há uma ação de regresso e deve-se mostrar que o denunciado é que deverá responder pela condenação. O que seria isso, mais ou menos? Você imagina que você vai propor ação contra uma pessoa e, na verdade, aquela pessoa ela vai arcar com aquele prejuízo, só que por culpa de terceiros. E aí, ela arcando com aquele prejuízo, depois, numa outra ação apartada, separada, ela vai entrar com a ação contra essa pessoa. Eu vou dar um exemplo. O servidor público, ele é um grande exemplo. O servidor público, ele sempre age em nome da administração pública. Então, vamos supor um motorista da administração pública, um motorista da prefeitura. Imagine que ele está ali dirigindo o seu veículo e, por conta de negligência, imperícia ou imprudência, ele bate num carro de terceiros. O que esse terceiro vai fazer? Ele não vai propor ação contra ele, contra o motorista, porque o motorista estava em nome da prefeitura. Essa pessoa ela vai mover uma ação contra a prefeitura vai ser obrigada a fazer a indenização e depois, num processo apartado, a prefeitura vai entrar com uma ação de regresso contra o motorista para poder ressarcir o prejuízo que a prefeitura teve que pagar para esse terceiro. Já no chamamento, ele é diferente, ele vai ser diferente. Por que ele vai ser diferente? Porque quem vai responder pela condenação, ao mesmo tempo, são as duas pessoas. Vamos dar um exemplo. Imagine sócios de uma empresa. Essa empresa ela causa dano e aquele terceiro ele vai move a ação contra um dos sócios. Só que o outro sócio é solidário pela empresa, então ele faz o chamamento e naquele mesmo processo que é feito a outra parte a participar, ou seja, o outro sócio a participar da lide, ele vai ser condenado automaticamente nesse processo. Eu não falei que no caso da denunciação haveria uma ação de regresso posterior contra a outra parte que seria solidário. Nesse não, a condenação ela vai ser automática no mesmo processo. No exemplo dos sócios, que uma pessoa entra com uma ação civil contra um dos sócios e o sócio sabe que ele não vai pagar a dívida sozinho, ele acaba fazendo o chamamento do outro sócio e vai sair essa condenação dos dois sócios nesse único processo.
Então, o enunciado, o que ele quer saber? Ele quer saber quais das alternativas é denunciação da lide. Para a gente saber, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar lá no novo Código de Processo Civil de 2015 e no seu artigo 130 vai dar todas as hipóteses de chamamento, ou seja, a pessoa vai participar automaticamente naquele mesmo processo. E aí, por exclusão, eu vou te dar três alternativas que você vai ver. Vamos lá no artigo 130, que são as hipóteses de chamamento. Então, abrindo o Código de Processo Civil aqui, nós vamos lá no artigo 130, né? Encontrar na página, ó, artigo 130. 130. O que ele vai dizer aqui? Ó? Aqui ele fala do chamamento, ou seja, é quando as duas pessoas, uma das pessoas é chamada a participar do processo e ela vai ser condenada naquele mesmo processo. Então, do chamamento ao processo. Aqui, ó, no artigo 130, ó, é admitido o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Você imagina aquele locatário que aluga um imóvel e a imobiliária promove uma ação contra ele e tem o fiador. O fiador ele é chamado no processo para participar. Então essa é uma das causas de chamamento ao processo. O inciso 2, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Então, ou seja, às vezes tem mais de um fiador e aí aquele fiador ele vai ficar chamando todos os outros fiadores. E no inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então aqui nós temos três hipóteses de chamamento. E quando a gente vai lá para a alternativa, que ele procura não é o chamamento, ele está procurando a denunciação, né? No caso aqui, que eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Na alternativa, ele quer saber sobre denunciação. Então nós vimos aqui no artigo 130 que do afiançado na ação, na alternativa A, do afiançado na ação em que for fiador for réu, isso aqui é chamamento. Então eu elimino, porque não é denunciação. Nós vimos lá na alternativa também que dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles também é chamamento e não denunciação. E nós vimos também lá no artigo 130 do Código de Processo Civil que aquele que tiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for o vencido no processo. Não, esse aqui não, desculpa. A letra C, na verdade, não é, tá? O que nós vimos lá vamos voltar aqui. O que nós vimos lá é que é dos demais devedores solidários, quando o credor exigir um ou de outro ou algum pagamento da dívida em comum, que é a letra D. Então, para tirar nossa dúvida, nós vamos voltar lá para ver que no Código de Processo Civil, aqui, ó, no inciso 3, aqui, ó, inciso 3. Deixa eu pegar uma caneta, voltar aqui. Aqui, ó, inciso 3, aqui, ó. Nós vimos que dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum, isso aqui é caso de chamamento e não de denunciação. Então, logo, essa alternativa A que eu falei que estava errada, né? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. A A estava errada, porque na verdade não é denunciação, é chamamento. Dos demais fiadores também aqui é chamamento. E a letra D aqui também é chamamento. Agora vamos dar uma olhada na alternativa E, para saber se é denunciação. A alternativa E, eles chamam um negócio que eles chamam de oposição. Eu vou escrever aqui, ó. Que é um processo contra o outro, entendeu? Que eles chamam de oposição.
Onde está definido isso? Isso está definido, a oposição, no artigo 682 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Vamos buscar aqui, encontrar na página, artigo 682. O artigo 682 ele vai falar da oposição. Então, ou seja, não é nem denunciação e nem chamamento. É uma figura jurídica que eles chamam de oposição. O que seria oposição? Vamos definir aqui no artigo 582. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controverte autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, logo, a alternativa E é oposição. Então, não é nem a A, nem a B, que tudo isso aqui seria chamamento, não é nem a C, que também, aliás, não é nem a D, que é chamamento, e muito menos a E, que é uma oposição, segundo é fundamentado no artigo 682 do Código de Processo Civil. Então, só nos resta a alternativa C. Vamos ver se a alternativa C é realmente denunciação? A denunciação ela está prevista no seu artigo 125 do Código de Processo Civil. Algumas hipóteses de denunciação. Vamos dar uma olhada lá. Código de Processo Civil de 2015, ou encontrar na página o artigo 125, né? 125. Aqui estão as hipóteses de denunciação da lide. Eu vou circular aqui para vocês verem. Deixa eu apagar. Da denunciação da lide. Artigo 125. Tem várias hipóteses, e inclusive a que interessa para nós para a alternativa C estar correta. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. O inciso 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer o direito que da evicção lhe resultam. E o que interessa, para poder fundamentar a nossa alternativa como correta, a letra C, o inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva ou prejuízo de quem for vencido no processo. Você pode ver que o inciso 2 aqui, que é esse aqui, ele é um copia e cola. Então, logo, fundamentado nesse artigo 125, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Então nós vimos que a letra A trata-se de chamamento, vou colocar reticência que você vai saber que é chamamento. A alternativa B também é um chamamento. A alternativa D também é um chamamento ao processo. A alternativa E, nós vimos lá que é oposição, segundo o artigo 625, se eu não me engano, que eu tinha falado. E a alternativa C é a nossa resposta correta, que seria exatamente o copia e cola, a denunciação. Então, nós encontramos nossa alternativa correta. Eu espero ter ajudado vocês aí nessa questão. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube. É só clicar lá ou no sininho ou inscrever-se. E se vocês quiserem me adicionar no Facebook também, eu vou deixar meu Facebook aí abaixo, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Obrigado.